Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Grego e esse é o meu canal. A gente está indo para o último capítulo do módulo 2 que trata sobre banco de dados relacionais e bancos de dados não relacionais, assim como as linguagens de consulta e manipulação desses tipos de bancos de dados, que são o SQL e o NoSQL. Nas últimas aulas a gente passou bastante para entender os conceitos de banco de dados relacionais, como funciona o SQL, como que eu posso criar, atualizar e inserir em tabelas relacionais, principalmente como é que funcionam as chaves de constraint, tá, pessoal? No capítulo de hoje, tá, que vão ser separados em 3 vídeos, a gente vai abordar os seguintes tópicos, tá? Então, relação estrutural e tipos de variáveis, create collections, análogo à linguagem de SQL, é as cláusulas de criação de tabelas, que a gente vai entender que tem outro nome no banco de dados não relacional, cláusulas de insert, find one, find pretty, os operadores desse tipo de busca, né? Update, save, delete one, delete many, remove, drop database e mongodump e mongo restore. Então vamos lá, como é que a gente vai fazer essa aula? Os tópicos 1 e 2 a gente vai ver no vídeo de hoje, os tópicos 3 e 4 vamos ver no próximo vídeo, e os tópicos 5, 6, 7 e 8 vamos ver no último vídeo desse capítulo, beleza? Então vamos lá. Como é que funciona a relação estrutural e como é que funcionam os tipos de variáveis num banco de dados não relacional? Tá? Então, assim como a gente tinha aquele relacionamento, aquela hierarquia num banco de dados relacional, a gente tem a mesma coisa num banco de dados não relacional, só que só muda alguns nomes, né? Onde antes a gente tinha aqui no banco de dados o esquema do banco de dados relacional, dessa vez a gente não tem esquema e a gente pula direto para uma estrutura de banco de dados, tá? O que o banco de dados possui? Ele possui coleções, que são análogas às tabelas no banco de dados relacional. E cada coleção possui um ou mais documentos que compartilham ou não o seu esquema, certo? E para cada esquema, né, cada elemento do esquema, a gente possui a sua coluna, uma coluna que representa aquela propriedade do esquema do documento. Tá? Análogo então ao banco de dados relacional, a gente teria aqui antes o esquema, o banco de dados, a tabela e os registros, tá? Então, mas aqui a gente tem um ponto diferente, né? Os registros no banco de dados relacional seguem um esquemafo, protocolo esquemafo, ou seja, precisa respeitar o esquema, enquanto num banco de dados não relacional, ele não precisa respeitar o esquema. E os documentos têm separações por colunas, tá bom? E quais são os tipos de dados que a gente tem em um banco de dados não relacional, tá? Como a gente viu no banco de dados relacional, pessoal, existem tipos de dados que são inerentes a qualquer tipo de linguagem de programação, engine de banco de dados, engine de software, né? Que é esses tipos aqui, né? Boolean, integer, floating point, fixed precision, string, date, object e array, tá? Esse tipo abstrato, universal, para cada linguagem de programação, para cada engine de banco de dados, ele tem uma sintaxe, uma forma de se escrever diferente, tá? Como a gente viu no SQL, tá? Ali eu tratei mais ou menos de MySQL e SQL Server, tá? Dessa vez a gente vai ver como que são chamados esses tipos de dados no MongoDB. Mas em outros tipos de banco de dados, como por exemplo Redis, esses nomes podem ser um pouco diferentes, tá bom? Então, Boolean, a gente sabe que são os valores binários, que podem ser falsos ou verdadeiros, e que tem como objetivo satisfazer equações condicionais. O nome é Boolean. Integer, né? Valores que pertencem ao conjunto dos números inteiros, que não são decimais, né? É o integer. Valores que pertencem ao conjunto dos números reais, sem a precisão de casas após a vírgula, float e double. Valores que pertencem ao conjunto dos números reais com precisão de casa após a vírgula. Então, é a mesma coisa. O que muda entre essas duas coisas é que no floating point eu não tenho precisão após a vírgula, ou seja,
vai ser todas as casas possíveis depois da vírgula do número que a gente está representando. E no Fixed Precision, eu tenho obrigatoriamente uma precisão após a vírgula. Ou seja, se eu botar um Fixed Precision 2, né, um decimal 2, ele só vai me dar 2 casas após a vírgula. Tá? String são valores do tipo texto, como por exemplo char e varchar, né, que são para representar caracteres e conjunto de caracteres que compõem um texto, tá? Que podem ser varchar, caso o tamanho seja opcional, né? Você quer colocar um tamanho grande ali de caracteres, e o char, que é o tamanho obrigatório, né? Que seria, eu quero ter um valor obrigatório ali, uma quantidade obrigatória, que a gente viu no exemplo de banco de dados relacionais. O objeto date, que representa uma data ou um instante no tempo, tá? O objeto object, que representa um documento dentro de um documento, tá? A gente pode entender dessa forma. Então, eu estou quase fazendo um inception de documentos. Dentro de um documento na MongoDB, eu posso inserir um novo pequeno documento, tá? Assim como é o caso dos arrays. Então, dentro de um documento, na minha collection do MongoDB, eu posso ter também um array, que é uma lista de tipos de variáveis, sendo elas iguais ou não. E aqui a gente tem exatamente como é dado os nomes no MongoDB, tá? Então, string é a string que nem a gente falou, integer, boolean, double, que nem a gente falou, min, max, keys, que são usadas para ver quais são os maiores e os menores valores dentro dos elementos BASIC, arrays, que são listas, né, de valores múltiplos, né, que você consegue armazenar em uma única chave, timestamp, que nem eu falei, é um momento no tempo, né? Objeto são documentos embedados, olha que ele usou aqui, embedded documents, no ausência de valor. Symbol, isso daqui, galera, é muito interessante, tá? Mas é um tipo de dados que é muito parecido com uma string, mas ele vai ter palavras e caracteres reservados, tá? Date também é um momento no tempo. Object ID é como se fosse a chave primária para os elementos de um MongoDB, né? Para os documentos de um MongoDB. Binary Data, então o dado armazenado em forma binária. Lembra lá nas aulas de ACID que a gente entendeu que antes de ACID tinha as formas binárias? Pois bem, é disso aqui que a gente está falando. A gente está falando de armazenar direto na sua forma binária, sem fazer nenhuma conversão para ACID, UTF, qualquer coisa que seja. Tá? Code, a gente pode armazenar código em JavaScript dentro do MongoDB, e expressões regulares, que servem para fazer filtros e uma série de outras coisas legais para fazer, tá? Mas a gente não vai entrar muito a fundo disso nesse módulo. E como eu falei, existem formas de você declarar operações no MongoDB. Assim como no SQL Server, né, você tem dentro da expressão from, você tem lá a hierarquia de como você quer chamar, né, schema.database.tabela. Isso também acontece dentro do MongoDB, tá? Então, existem duas formas de você declarar um comando no MongoDB. Uma declaração implícita e uma declaração explícita. Então, o que seria uma declaração implícita? Eu previamente falei para minha engine, meu motor de busca, que eu estou usando uma database específica, certo? Então, eu estou usando database. Esse mesmo comando pode ser usado também em bancos de dados relacionais, em bancos de dados com SQL, tá? SQL Server, MySQL, que seja. Mas ao fazer isso, eu estou implicitamente falando para o meu mecanismo de busca que eu estou procurando todas as collections dentro dessa database. De modo que eu só preciso declarar o nome da collection, ponto, passar o comando que eu quero utilizar e os parâmetros. Tá? Então, né, é o que eu estou falando aqui embaixo. Não há necessidade de declarar na chamada database que contém a respectiva collection. Porém, existe uma outra forma de você fazer isso, que é a declaração explícita. Então, você não quer se prender a um database. Você não quer falar para a engine de busca que você está em um database. Você pode explicitamente, separado por pontos, informar que é o database que você está querendo fazer a sua busca. Então, passando database.collection
ponto insert e os parâmetros da função. Tá? Não há necessidade de declarar na chamada o database que contém a respectiva collection. E aqui vamos para o nosso primeiro comando, tá, pessoal? Que é o create collection. O que faz o create collection? Análogo ao SQL, análogo aos bancos de dados relacionais, ele é o comando que vai criar uma tabela no MongoDB, no NoSQL, conhecida como collection, que é uma coleção de documentos. Então, simplesmente, eu vou declarar em qual database eu tô querendo criar aquela tabela, tá? E esse comando precisa ser implícito, tá, pessoal? E create collection. E passar dentro dos parênteses, né? Entre aspas duplas, o nome da collection que você está criando. E só. É muito diferente do SQL, que você tem que declarar qual que é o esquema, qual que é as constraints que você quer dentro daquela tabela. Perceba que você não tem isso. Você não precisa disso. É simplesmente passar o comando create collection usuário, tá? Então, o que ele faz? Cria uma collection na respectiva database, tá? Então, por fins de representação, a gente vai falar que collections são conjuntos de documentos, tá vendo aqui, entre as chaves, separados por vírgula, e surrounded, né, em volta de colchetes. Tá? Os colchetes, na maioria das linguagens de programação, eles simbolizam uma lista, um array, né? Tudo isso. Tá? Então, é dessa forma aqui para o curso que a gente vai representar collections no MongoDB. Tá? Então, como é que seria uma collection no MongoDB? Um conjunto de documentos, o documento delimitado por uma chave com campo valor, chave valor. Tá bom? E aqui o nosso primeiro comando, né? O insert, que é análogo também ao comando insert do SQL. Tá? Então, aqui, explicitamente, aqui eu posso declarar implicitamente, mas explicitamente eu estou falando database.usuário.insert, tá? Então, estou declarando aonde eu quero fazer o insert. Veja que no MongoDB, para vocês fazerem uma relação na sua cabeça, é como se a cláusula from, né, a expressão from que a gente viu no SQL, ela fosse declarada antes do comando, né? Então, from, da onde? Database.usuário.insert e um documento entre parênteses. Documento esse que representa nome, André, idade, 29. Então, ele possui duas chaves e um valor para cada respectiva chave, tá bom? Então, o que ele faz? Inserir um documento na collection criado anteriormente. Então, no comando anterior, digamos que a gente criou a collection usuário, tá? Isso aqui é vazio, como se estivesse vazio, não tivesse esses exemplos aqui. E agora inserimos um novo documento, tá? Que é nome, André, idade, 29. Assim como a gente declarou aqui entre os parênteses do insert, tá? E agora eu quero que vocês percebam, para fins didáticos, como que o MongoDB vai reagir à inserção de um novo documento na mesma collection, só que com um esquema, né? Um esquema de dados, chaves e valores de dados totalmente diferentes do anterior. Então, eu estou inserindo em database.usuário o seguinte documento: chave empresa, valor Gregotech, chave local, valor BR. Ele vai simplesmente inserir o valor sem nenhum problema. Por quê? Porque o MongoDB, as estruturas NoSQL, seguem o padrão schemaless. Eu não preciso declarar o esquema, a tipagem fortemente. Ele vai estar aceitando tudo, certo? Isso aqui eu quero que fique bem claro aí para vocês, tá bom? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode comentar, pode entrar em contato comigo no Discord, tá? Não tenham medo disso. Tá? Se você é novo aqui no canal, não deixa de se inscrever, não deixa de dar o seu like nesse vídeo para o algoritmo do YouTube saber diferenciar esse vídeo e mostrar para mais pessoas que têm o mesmo interesse que você. Aperta o sininho prateado para receber notificações no celular ou no dispositivo que você se encontra quando tiver vídeo novo. E é isso. Um beijo do grego e tchau.